Olá a todos, aqui quem fala é a Nancy de Oliveira e nós vamos continuar com a série de palestras e apresentações pelo Centro Espírita Paulo Ortiz. Agradecemos a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando e hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, primeiramente, eu convido vocês para a prece inicial. Vamos então unir os nossos pensamentos e elevando até o alto e agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, pela oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, que a espiritualidade maior possa abençoar cada um de nós durante esses minutos, esses momentos que estaremos juntos aqui. Muito obrigada e que assim seja. Na época de Jesus era muito comum as pessoas falarem através de parábola. A parábola é uma história que tem no final dela tem uma moral, né? Tem um ensinamento moral ou um ensinamento espiritual através dela. E essa parábola, a parábola do semeador, pode ser encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 5. E também pode ser encontrado em São Mateus e também em outros evangelhos, né, dos outros apóstolos, ok? Então vamos lá, vamos ver o que diz essa parábola. Parábola do semeador. Então, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. De acordo com a parábola do semeador, algumas sementes caíram no caminho, outras ainda caíram sobre as pedras, outras mais caíram entre os espinheiros, enquanto algumas encontraram terra boa. Alguém pode pensar, que desperdício! Aqui na minha terra, aqui onde eu moro, nós primeiro aramos a terra, tratamos a terra para depois fazer a semeadura. Assim, a gente não desperdiça a semente. Só que na época de Jesus era diferente. O processo de semeadura não era como é feito atualmente. Na época de Jesus, primeiro fazia-se a semeadura e depois se arava a terra. O semeador ele saía caminhando pelo campo e ia lançando as sementes, né, na terra. Depois os bois vinham e lavravam a terra. E aí nesse processo misturavam-se a terra, pedras, semente e espinhos, né? E a semente que germinava era aquela que tinha paciência, que tinha coragem de esperar e o arado para poder crescer. E quem é o semeador? Quem são as sementes e os tipos de solo nessa parábola do semeador? De acordo com o Haroldo Dutra Dias, o semeador é Jesus, né? Tem alguns autores que também dizem, alguns estudiosos da doutrina espírita também dizem que é Deus, né? O Carbon Schutter, por exemplo, diz que é Deus, né? Mas o semeador, então, em geral, é Jesus, é o nosso mestre, né? E as sementes é a orientação espiritual. E pode ser também as palavras, os ensinamentos de Jesus, né? Enfim. Essas são as sementes, então são os ensinamentos, a palavra de Jesus. E os tipos de solo são os espíritos, que
representam então toda a humanidade, né? De acordo com Campbell Schuttel, esses tipos de solo mostram os tipos de espíritos, os tipos de espírito em relação ao nosso progresso moral e intelectual. Por que semear mãos cheias? Ou seja, por que semear com a mão cheia e espalhando essas sementes para qualquer terra, para qualquer tipo de terra? E Haroldo Dutra Dias, no livro dele E o Verbo se fez parábola, no capítulo 1, diz que é porque Deus jorra amor e orientação para todos indistintamente. Então, Deus não escolhe a quem vai passar os seus ensinamentos, a quem vai trazer os seus ensinamentos, através de Jesus no caso, não é? Não há direcionamento de semente. Ele dá o sol, o vento, os nutrientes, dá tudo. A única coisa que nos pede é a terra do coração. Deus não deixa de semear nunca, em nenhum lugar. Ele está sempre semeando, orientando. Sempre. De acordo com Haroldo Dutra Dias, no seu livro E o Verbo se fez parábola, diz que as sementes que caíram à beira do caminho representam os indiferentes, as pessoas cujos corações não sentem os ensinamentos de Jesus. Ouvem as lições e as abandonam. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. De acordo com Campbell Schuttel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que essas sementes que caíram à beira do caminho são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Então, nas estradas sempre passam muitas pessoas. Então, as palavras também passam e as pessoas que são beira de caminho são indiferentes a elas. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, e de acordo com o evangelista São Mateus, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então a gente vê, por exemplo, Carlos Bacelli nos dá um exemplo. Quando, por exemplo, uma pessoa vai ao centro espírita, por exemplo, vai e toma o passe, depois ela sai, e aí vem alguém lá fora, lá do centro espírita, e vem dizendo, tá vendo, falando de tal, você toma passe com ele, mas você lembra quanta coisa errada ele já fez? Então, esse é o caso, aí a pessoa acaba até se desligando, e acaba não seguindo mais os ensinamentos, acaba largando o centro espírita, porque é como se essa pessoa, então, ela vem fazer as intrigas, né? E é o tal do espírito maligno, que dependendo de qual é o evangelho que você está lendo, então às vezes fala que é o diabo que tira a pessoa, né? Enfim, é alguma coisa que tira a pessoa do caminho do bem, no caso, né? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, no caso desse, que é a pessoa que estava dando passe, ela até podia ser uma pessoa atrapalhada, que tivesse cometido erros, mas a pessoa poderia ter mudado, né? E quando ela foi trabalhar no centro espírita, ela pode muito bem ter feito uma reforma íntima e ter mudado a sua conduta. Então, não é pelo fato de você receber o passe de alguém que você acha que não deve, não merece, né, aquele lugar que ela está, e aí eu acabo abandonando, por exemplo, as minhas idas ao centro espírita, né? Então seria o caso aí de pessoas que recebem a palavra, mas não dão bola para ela. De acordo com Campbell Schuttel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, as sementes que caíram sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Então as pessoas se animam até quando recebem a palavra. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás.
Então, de início, são as pessoas animadas, empolgadas, mas depois qualquer probleminha afastam essas pessoas dos ensinamentos de Jesus, no caso. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos ao pé da letra, né? Literais. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo e São Mateus, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições, por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. De acordo com Carver Schuttel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, as sementes que caíram entre os espinhos são as que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida e seu fruto não amadurece. Então, são aquelas pessoas que escutam as palavras, mas acabam se envolvendo tanto com as questões materiais, com as questões da vida material, com o materialismo mesmo, e acabam sufocando aqueles ensinamentos. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Então, essas pessoas, o comportamento delas é como esses espinhos que vêm e sufocam a planta e não deixam ela crescer. Então, as pessoas aprendem os ensinamentos da vida espiritual e acabam sufocando essa vida espiritual em favor da vida material. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. De acordo com Carver Schuttel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, as sementes que caíram na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. São os que têm coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, dispostos a acatar novos aprendizados e renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu adiantamento, seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Então, mesmo que essas sementes caindo em terra fértil, o resultado da semeadura é diferente, porque aqui nós encontramos vários graus de espíritos em evolução. Então, uns têm um resultado melhor e outros resultados menores, mas continuam progredindo, continuam evoluindo e fazendo o bem para o próximo. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de São Mateus, aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos. Nós sabemos, de acordo com Allan Kardec, de acordo com o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em se melhorar a cada dia. Então, é aquele que que é a terra fértil, é aquele que procura se melhorar a cada dia, procura ser melhor do que o dia anterior. Carver Schuttel, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebe as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho, são pedras, são espinhos,
Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. De acordo com Carl Schuttel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. Então a gente pode interpretar como se a semente também é a doutrina espírita, né? Tudo que a gente aprende através da mediunidade, né? Dos espíritos que vêm nos trazer os ensinamentos, tudo isso é a semente que Deus nos traz através, então, do espiritismo, através dos espíritos, através de Jesus, né? E faz com que a gente, então, tenha esse ensinamento maior, que é adorar a Deus acima de tudo e até aos próprios inimigos, amar os próprios inimigos. A semente é sempre a mesma, e se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, e outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens materiais, às diversões passageiras. E a gente também pode perceber que até entre aqueles que são a terra fértil, também existe uma variedade, como diz no próprio texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a semente ela gerou fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E o Carlos Bacelli, que também é um autor espírita, um estudioso espírita já desencarnado, ele diz que esse 100 por 1 a gente pode considerar como se fosse assim, a pessoa que rendeu 100% ou que foi os seus frutos geraram 100% de produtividade. Por exemplo, a gente pode pensar aí nos médicos sem fronteira, num Chico Xavier, num Divaldo Pereira Franco, enfim, pessoas que vivem para o bem. A gente pode pensar em outras que dão fruto, por exemplo, 60 por 1. Então ele interpreta o Carlos Bacelli como 60%. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em pessoas que criam algum projetos para ajudar o próximo, né? E aqueles que podem render 30 por 1, ou render, né, ou fazer gerar os frutos 30%, que são pessoas que fazem um bem em geral, e outros até podem, nós, por exemplo, podemos render 1%, né? Que é um pouquinho que a gente faz, um trabalho que a gente faz no centro espírita, por exemplo, mas sempre pensando no bem no próximo. Já que nós falamos sobre a semente, nós vamos tocar agora uma música que é de autoria do René José Machado. É o René que frequenta a nossa casa, o Centro Espírita Paulo Ortiz, e o João Luiz do Nascimento, que também é um palestrante espírita de Cachoeira Paulista, e eles escreveram essa música, né? Que foi composta na 4ª Comevalp, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, em 1983. Então vamos ouvir conosco. Ninguém
Muito bonito, né, gente? Mas como a semente chega até nós? Como que esses ensinamentos sobre a espiritualidade chegam até nós? De acordo com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz que quase sempre a centelha divina, ou seja, a semente, ela aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. No livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Então, a gente pode encontrar as palavras chegam até nós, os ensinamentos sobre a vida espiritual, nos chegam nas pequenas coisas. A gente tem que ter ouvidos para ouvir, não é? E a gente pode pensar também em termos de educação, né? Na educação no centro espírita, na educação de crianças. Então, essas também são formas da semente chegar até nós. Agora nós vamos propor uma reflexão do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz o seguinte, no capítulo 25. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então aí, nós lembramos também, vamos citar aqui, a palestra de Carlos Bacelli, que está disponível no YouTube, que é sobre a parábola do semeador. Carlos Bacelli, já desencarnado, espírita, né? Ele diz o seguinte, que nós sabemos, pelo livro dos espíritos, né, na lei de progresso, que até os espíritos que não querem evoluir, que se comprazem ao mal, né, eles que sentem prazer, né, em fazer mal, eles vão alcançar um dia a perfeição também. Uns vão demorar mais, né? Para esses que se comprazem no mal, a eternidade vai ser mais longa, mas que todos os espíritos, o nosso destino é a perfeição. E então ele faz a seguinte comparação, que as pessoas que são beiras do caminho, né, que são daquelas pessoas de terra firme, onde todo mundo passa em cima, né, do caminho e a terra fica firme, então um dia elas também vão se modificar, também vão começar a se melhorar, porque se não for pelo bem, né, vai vir um arado e vem com aquela lâmina do arado e vai revirar todinha aquela terra e ele vai começar a se movimentar e aí vai começar a produzir, né, aquela terra. Na questão das pessoas que são terras com espinhos, né, essas terras com espinheiros, né, vem uma foice e ela corta aqueles espinhos e a planta ela gemina, né, a planta cresce. Então, a mesma coisa com as pessoas. E aí o Carlos Bacelli cita um caso de um amigo dele, de um conhecido, que era totalmente contra o homossexualismo. Né? Então, ele dizia, né, daqueles macho, bem macho, né, aquelas pessoas bem macho. Então, ele dizia assim, na minha casa isso não acontece, eu não aceito isso. Isso não é o correto. E aí diz que, né, o tempo passa, os filhos vêm, aí vem os netos, e aí um dos netos gostava de brincar de bonecas, né? Ou seja, aí ele começou a mudar a sua maneira de pensar, porque ele aprendeu a amar aquele neto. Então, assim também somos nós, né? Se não aprendemos pelo bem, né? Vai vir diversas circunstâncias nas nossas vidas para que a gente possa aprender a semear, né? A semear o amor, a semear o bem. Finalizando, nós podemos questionar, né?
Que tipo de solo é o seu coração? É um solo à beira do caminho? São pedregais? São espinhos? Ou somos uma terra fértil? Quais sementes você está plantando? Quais sementes nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Então são questões que ficam para a gente refletir aí depois aí dessa nossa apresentação. Agora nós vamos escutar uma música do René, novamente, outra música do René, mas com a letra do René, da Adriana dos Santos, da Fabiana dos Santos, da Cláudia Muniz, do Eduardo e de outros, que foi composta coletivamente por ocasião da primeira Comevalp em fevereiro de 1980. Então vamos ouvir a música cujo nome é O Semeador. Então vamos curtir e prestar atenção na letra da música. Vamos lá. Nós vamos semear, levar amor e luz. Nós vamos espalhar a doutrina de Jesus. E sem esperar nascer, vamos seguir em paz. E em novos campos nossa semente espalhar. Jovens espíritas seguindo com Jesus, vamos em frente levar a luz e semear. Nós vamos semear, levar amor e luz. Nós vamos espalhar a doutrina de Jesus. E sem esperar nascer, vamos seguir em paz. E em novos campos nossa semente espalhar. Jovens espíritas seguindo com Jesus, vamos em frente levar a luz e semear, e semear, e semear, e semear, e semear. Muito linda. Vamos semear. Agora nós vamos fazer as nossas vibrações do dia de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos até o mais alto, até Deus, a inteligência suprema, até Jesus, nosso mestre, até os mentores do Centro Espírita Paulo Ortiz e o Espírito Protetor de cada um de nós, para que possamos vibrar em favor do próximo. Vibremos primeiramente pelas pessoas que estão em tratamento no Centro Espírita Paulo Ortiz. Vibremos por todas as pessoas cujos nomes se encontram nas fichas de tratamento na nossa casa.
Que todos recebam o alívio para suas dores, seja do corpo físico ou da alma. Que todos possam ser abençoados neste momento. Vamos vibrar amor, paz e luz em benefício de todos os que sofrem, pelos necessitados, pelos desamparados, pelos que estão em aflição. Vibremos pelos suicidas, pelos espíritos desencarnados. Vibremos por nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vibremos, por fim, por nós, por todos nós, e que Jesus possa estar sempre nos abençoando. Que assim seja. Agora então, eu convido a todos para acompanharem a nossa prece final e o encerramento desta nossa apresentação. Agradecemos ao Mestre Jesus e aos mentores do Centro Espírita Paulo Ortiz por estarem sempre conosco, nos protegendo e nos amparando. Que possamos enfrentar esses momentos difíceis de pandemia com resignação, com coragem e com alegria. Que Jesus possa estar sempre presente conosco, nos abençoando, nos amparando. Agradeço a todos e um beijo para todo mundo. Um beijo, um grande abraço a todos. Até uma próxima vez.